Boa noite para você, seja bem-vindo ao Jornal da Guará. Mais uma semana começando e vamos aos destaques da edição de hoje. Polícia concluiu investigações sobre a morte da mãe e filha no bairro Quintas do Calhau. O marido da vítima contratou um pedreiro para cometer o crime. O motivo? A divisão de bens do ex-casal. Ele planejou, arquitetou e encomendou aquele crime que ele acreditou que fosse perfeito. Pesquisa revela que famílias de São Luís atingiram o maior grau de endividamento dos últimos 9 anos. Academias voltam a funcionar no estado, seguindo a programação de reabertura gradual dos serviços. E ainda, com a diminuição das pessoas nas ruas, animais silvestres são vistos andando pela zona urbana da capital. A polícia determinou a apreensão do passaporte do médico Abdon Murad Júnior e a colocação de uma tornozeleira eletrônica. Ele é suspeito pelo crime da pirâmide financeira, um esquema fraudulento que atrai pequenos investidores com a promessa de ganhos rápidos e retornos altos, mas que nunca são pagos. Um médico aqui de São Luís do Maranhão, que é suspeito de chefiar um esquema de pirâmide financeira, foi obrigado a utilizar tornozeleira eletrônica. Além disso, ele também teve que entregar o passaporte e está proibido de sair de São Luís. Essas medidas foram tomadas porque ele é suspeito de praticar crime de estelionato e contra a economia popular. Segundo a polícia, ele liderava um esquema de pirâmide financeira e isso também ele fazia com várias pessoas. Ele atraía as pessoas para esse esquema e conseguia captar um grande recurso financeiro, com a promessa de investir no mercado de capitais. Então, diante disso, houve um trabalho investigativo intenso que culminou na representação ao Poder Judiciário de algumas medidas cautelares que foram deferidas. Dentre elas estão a proibição de afastamento da comarca desse médico, assim como a retenção de seu passaporte e sua monitoração eletrônica por meio de tornozeleira. Importante destacar que os delegados Dominici, que é do 4DP, e Jânio, que é das fraudações, já ouviram algumas pessoas. As pessoas apresentaram-se como vítimas, fizeram alguns investimentos. Então, diante do que foi produzido pela Polícia Judiciária, foi possível identificar a existência da conhecida pirâmide financeira ou esquema de pirâmide, que consiste na obtenção de ganhos ilícitos por meio de especulação ou meios fraudulentos, com vistas a captar pessoas que investiam dinheiro com a promessa fantasiosa de recebimento de lucros exponenciais. Segundo a Polícia Civil, ainda não é possível definir quantas pessoas foram vítimas do esquema e a quantia também que foi arrecadada. A Polícia Civil, inclusive, pediu a prisão dele, mas foi deferida pela Justiça. A polícia agora segue para concluir as investigações. A polícia representou pela prisão preventiva. O Poder Judiciário não deferiu a prisão preventiva, preferiu deferir outras medidas cautelares. O Código de Processo Penal prevê claramente que a Justiça pode ou não deferir a prisão preventiva e pode deixar de deferir a preventiva para deferir as cautelares diversas da prisão preventiva, que foi de fato o que aconteceu. Ele está sendo monitorado eletronicamente, está com seu passaporte retido, há outras implicações e que ele tem que cumprir, inclusive de não se ausentar da comarca, de não sair no período noturno, enfim. A Polícia Civil pretende concluir essas investigações e encaminhar o Poder Judiciário para tomar as medidas pertinentes, inclusive podendo ou não levar à condenação do acusado. Da Superintendência da Polícia Civil do Maranhão, Eduardo Gomes, para o Jornal da Guará. Ainda sobre o noticiário da polícia, a Polícia Civil concluiu o inquérito do assassinato de uma mãe e da filha morta no dia 7 de junho no bairro Quintas do Calhau. O ex-marido e padrasto da vítima contratou um pedreiro para matar as duas mulheres. O motivo seria a disputa judicial dos bens do ex-casal.
O ex-marido de Graça Maria foi preso como o principal suspeito de ser o mandante e mentor do duplo feminicídio de mãe e filha que foram encontradas mortas dentro de um carro no bairro Quintas do Calhau no começo desse mês. Ele teria pago R$5.000 para que um pedreiro, já conhecido pelas vítimas, executasse todo o crime. Inclusive criou álibis, entre aspas, perfeitos, porque a gente constatou que ele realmente esteve em Imperatriz, temos imagens. Então, ele planejou, arquitetou e encomendou aquele crime que ele acreditou que fosse perfeito. Não só para ceifar a vida dessas vítimas, mas para também desafiar a capacidade investigativa da Polícia Civil do Estado do Maranhão. Após a prisão do executor do duplo feminicídio que assumiu ter matado mãe e filha a mando do ex-marido de Graça Maria, a polícia também conseguiu identificar toda a dinâmica de como o crime aconteceu. E o que choca são os detalhes de crueldade dados pelo executor. Executou a Graça estrangulada, desceu com o corpo da Graça, colocou dentro do carro. Após isso, ele subiu de novo, desceu com a Thalita ainda viva, colocou a Thalita viva dentro do carro e asfixiou a Thalita, além de também dar muitas... ele deu muita pancada com barra de ferro na cabeça dela, né? E ele já matou a Thalita dentro do carro. O ex-marido e o pedreiro permanecem presos. No final da manhã, um outro homem também foi preso como suspeito de ter feito toda a negociação das mortes, agindo como intermediário entre o executor e o mandante. Olha, de acordo com as informações da polícia, o terceiro suspeito preso pelo crime era o chefe da obra que estava sendo realizada ao lado da casa das vítimas e agiu como intermediador entre o mandante, o ex-marido da empresária e o executor do crime. No próximo bloco, a seguir, uma pesquisa revela que famílias de São Luís atingiram o maior grau de endividamento dos últimos 9 anos. Há um instante só. Jornal da Guará de volta e vamos conferir os números atualizados da pandemia do novo coronavírus do Maranhão, segundo a Secretaria de Estado da Saúde, que sempre envia para a gente as informações. Este é o último boletim divulgado pela Secretaria. Temos 70.059 casos confirmados pelo coronavírus, número de suspeitos 1.868, número de casos recuperados 46.936, número de mortes 1.721. O número de casos descartados são 63.723. E o número de testes realizados são 134.359. Bom, seguindo a programação de reabertura dos serviços no Maranhão, hoje as academias voltaram a funcionar em todo o estado, seguindo uma série de medidas sanitárias para evitar proliferação do novo coronavírus. Quando a gente olha essa cena, parece que está tudo normal, né? Só parece. A retomada gradual de alguns serviços vem acontecendo há algumas semanas. Ainda tem muita empresa e instituição que segue fechada ou paralisada por conta da pandemia do novo coronavírus. As escolas e universidades seguem assim, com as cadeiras vazias. A maioria se reinventou e hoje as aulas são transmitidas virtualmente. E é desse jeito que a Luísa, que está no ensino médio, vai colocando em dia os conteúdos de cada disciplina. As aulas online, eu acredito que elas têm um grande papel nessa quarentena, porque antes nós estávamos ansiosos. Como é que vai acontecer o ano letivo? Como é que vão acontecer os nossos estudos? E ela veio para que nós pudéssemos manter um ritmo de estudos, para que nós pudéssemos ter dias mais produtivos, aprender coisas novas. E principalmente para nós que participamos do ensino médio, que estamos diante dos vestibulares. Enquanto as aulas presenciais não são retomadas, hoje foi dia dessa turma aí voltar aos trabalhos, ou melhor, aos treinos. As academias ficaram 3 meses fechadas e só puderam reabrir seguindo uma série de medidas sanitárias, como um kit de higiene para cada 3 usuários, álcool em gel e a limpeza frequente dos equipamentos. Uma das principais recomendações divulgadas no decreto estadual é que as academias mantenham um limite de ocupação nos locais. Por isso, o mais recomendado é que um aluno ocupe 4 metros. Aqui nessa academia, por exemplo,
foram colocadas essas fitas verdes. Essa é uma forma de manter o distanciamento social. O uso de máscaras também é obrigatório. Os alunos só podem retirá-las quando estiverem assim, cada um em sua área delimitada durante o exercício. É tudo uma questão de conscientização também que a gente tem que fazer com os nossos clientes. Eles entendem, mas também a gente precisa ficar pegando no pé, né? É uma conscientização tanto presencial como em rede social, WhatsApp. Então a gente está o tempo todo trabalhando com o cliente em cima disso, da higienização, da limpeza das mãos. Se tiver gripado, fique em casa. Então a gente está tendo o maior cuidado para que as pessoas se sentem seguras em vir treinar, né? Quem voltou com tudo aos treinos pôde matar a saudade. A gente se sente em casa aqui, né? Aqui é uma alegria da gente, é um ponto que a gente extravasa e tira todas as energias negativas. Então acho que é um dos lugares que a gente mais ama de estar, nossa segunda casa, né, que a gente diz. Já quem está com saudades da rotina escolar vai ter que esperar um pouquinho mais, já que as aulas só devem ser retomadas em agosto. Até lá, tudo continua no ambiente virtual. Eu tenho grandes expectativas para as aulas presenciais, porque eu acredito que nós temos saudade de estar com contato com os professores, sempre ali tirando dúvidas, com aquela rotina de ir para a escola, encontrar os nossos amigos, mas eu sei que não vai ser dessa maneira. Eu sei que vai acontecer de maneira cautelosa, gradual, e que nós vamos ter que continuar seguindo as medidas. Tudo no seu tempo. A Assembleia Legislativa do Maranhão volta às atividades presenciais a partir de amanhã, após o período de restrições das atividades da casa por conta da pandemia da Covid-19. O acesso ao plenário será restrito e as sessões contarão com o número mínimo de servidores necessário para o funcionamento da casa. Os assentos dos parlamentares serão ajustados para garantir o distanciamento entre os deputados. A primeira sessão presencial está marcada para as 9h30 da manhã. Bom, e essa crise da economia também afeta as famílias de uma maneira geral. O nível de famílias de São Luís que possuem algum tipo de dívida alcançou a maior marca neste mês de junho nos últimos 9 anos. Dona Maria é pescadora e, por conta da pandemia, ficou um certo tempo impedida de trabalhar. Mas as contas continuaram chegando. Sem renda, ela ficou endividada e hoje conta com o auxílio emergencial do governo federal para pagar as contas. Estou levando a vida dessa forma, só recebendo mesmo 600. É só o auxílio que o governo está dando, né? Graças a Deus, né? Assim como a Dona Maria, muita gente está com algumas contas pendentes. Foi o que apontou uma pesquisa da FEComércio, que indica que o nível das famílias endividadas chegou a 79% em São Luís. Essa é a maior marca alcançada desde junho de 2011. Os principais tipos de dívidas dos consumidores ludovicenses estão concentrados em carnês de loja e principalmente no cartão de crédito, onde, segundo a FEComércio, vem sendo utilizado para a compra de alimentos, medicamentos e outros produtos considerados essenciais. Com essa crise gerada pela pandemia do novo coronavírus, muitos consumidores perderam o emprego ou tiveram redução de salário, então recorreram ao endividamento, ao uso do cartão de crédito ou carnês em lojas, para manterem seu nível de consumo. Então isso preocupa o comércio nessa retomada, nessa reabertura das lojas. O seu Belfort tenta controlar os gastos com o cartão e usa somente quando é necessário. Controlo legal, não deixo ultrapassar dentro do limite estipulado para não ter problemas futuros. Já tem muito consumidor que tenta pagar tudo à vista. Tenho cartão de crédito, mas eu não utilizo muito não, eu gosto de comprar mais à vista. Comprando à vista é bem melhor. Os índices da Federação do Comércio do Maranhão também apontam que 31,5% das famílias estão com pelo menos uma dívida em atraso neste mês, ou seja, estão inadimplentes. É uma situação que também preocupa o comércio. O crescimento do endividamento acompanhado pelo crescimento da inadimplência é um fator negativo para o comércio nesse momento, em que a gente tem a retomada gradual e o comércio vai precisar de que os consumidores tenham renda para voltar a comprar. Mas quem está com algumas contas em atraso espera sair dessa situação o mais rápido possível. Vamos sair dessa, que Deus é Pai. É isso mesmo. Agora uma pausa para uma dica. A gente sabe que neste momento difícil,
Toda ajuda é bem-vinda. Por isso, a Equatorial Maranhão traz de volta a promoção Energia em Dia, uma promoção pensada para realmente ajudar as pessoas. São sorteios todo mês de 1 ano de supermercado de R$ 500. Isso mesmo, 1 ano de supermercado de R$ 500 por mês. É uma boa notícia, não é não? E tem 2 sorteios mensais de 1 ano de bônus de R$ 250 para pagar sua conta de energia. E ainda prêmio extra. 15 casas vão ser contempladas com 12 mil para a troca de eletrodomésticos e reformas. E no final da promoção tem sorteio de um carro 0 km. Vou te falar, hein? São prêmios que vêm na hora certa, justo quando todo mundo está precisando. Para participar, basta estar em dia com a Equatorial. Não fique de fora, faça o cadastro em Energia em Dia, equatorialenergia.com.br. Mais do que nunca, nesse momento, conte com a energia da Equatorial Maranhão. No próximo bloco, com a diminuição das pessoas nas ruas, animais silvestres são vistos andando pela zona urbana aqui da capital. É um instante só. Já estamos de volta e moradores aqui da capital São Luís flagraram bichos silvestres circulando na zona urbana. Isso acontece pelo avanço da cidade em áreas verdes, mas também pela diminuição na circulação das pessoas na rua devido à pandemia do novo coronavírus. Nas últimas semanas, a zona urbana de São Luís foi visitada por vários animais silvestres. Teve jacaré na Lagoa da Jansen. No mesmo lugar, durante a noite, um grupo de raposas foi visto em um passeio noturno. E um bicho preguiça foi encontrado no bairro Sacavém. Animais que gradativamente vêm se aproximando de áreas habitadas por humanos, que foram sendo construídas próximas a áreas verdes. E com a diminuição da movimentação de pessoas nas ruas, eles decidiram ampliar os espaços de circulação. Na realidade, simplesmente eles estão tendo a oportunidade de circular mais nessas áreas de transição. Então, o que nós temos, tipicamente numa cidade, é um núcleo urbano, uma área de transição para o urbano rural e a área rural. Então, na hora que diminui a densidade de pessoas no núcleo urbano, ele passa a ter características de ambiente de transição urbano-rural. Então, essa fauna oportunista, ela aparece para circular e ela começa a ser vista. Na realidade, essa fauna já fazia parte do nosso ambiente, só que ela era desconhecida. Ao encontrar um animal silvestre em zona urbana, a pessoa deve ligar para o Corpo de Bombeiros ou para o Batalhão Ambiental para que seja feito o resgate de forma adequada. No caso de resgate de animais, o bombeiro ele está mais, digamos assim, tem mais equipamentos para poder pegar. Agora a gente pede que não mate os animais. Liguem, aguardem, né? Na verdade, eles não atacam, eles só se defendem. Porque eles veem o ser humano como uma ameaça para eles. Nas últimas semanas, de acordo com o Batalhão Ambiental, aumentaram as ocorrências dos mais diversos crimes ambientais. E a Coronel faz um alerta, principalmente para quem engaiola passarinhos. Se o animal estiver configurado como quase que extinto, a multa pode ser de 5 mil, mínima, a 10 mil reais. Então, é interessante, né, que a gente deixe os pássaros, é tão lindo, os pássaros. Agora lá no Itapiracó tem aquela revoada de periquitos que o Setas, né, fez alguma soltura de alguns pássaros lá. Fica tão lindo para todo mundo ver. Bom, quando encontrar algum tipo de animal silvestre, você deve ligar imediatamente para o Corpo de Bombeiros no número 193 ou então para o Batalhão Ambiental da Polícia Militar pelo número 2016-8486. Repetindo, 2016-8486. E olha, antes de encerrar o Jornal da Guará, a gente já tem aqui a atualização de hoje dos números da pandemia do novo coronavírus. Casos confirmados são 70.689. O número de suspeitos marcando aqui 1.701. Número de casos recuperados 47.776. O número de mortes 1.760 mortes. O número de casos descartados 65.071.
E o número de testes realizados nessa pandemia aqui no Maranhão são de 136.689. Esses são os números de hoje, divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde. Bom, e com essas informações a gente encerra a edição de hoje do Jornal da Guará, começando muito bem a semana, desejando a você saúde. Se puder, claro, fique em casa. Até a próxima oportunidade aqui no Jornal da Guará. Uma boa noite.